Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Regina Magalhães, tudo bem? Tudo bem, eu me senti excluída dessa vinheta sexta-feira aí com os nomes completos da equipe. Ainda bem que você me incluiu, Sarnenberg. Estamos providenciando, viu, Vera? Regina, você não perde por esperar. Sexta que vem nos aguarde. Então tá bom. Bom, Vera, vamos então começar pela CPI, né? Que como você havia comentado, estava naquela fase lá de depoimentos e tal, e agora está ele pegando documento, pegando fatos, quebra de sigilos e coisas assim, está avançando, né, Vera? Eu acho que eles ouvem o CBN Brasil, Sardenberg, os senadores, e é verdade, eles parecem ter tomado um rumo aí para conduzir a CPI para uma fase mais conclusiva, né? O próprio senador Renan Calheiros falou isso na abertura hoje. Eles aprovaram uma ideia de convidar a falar na CPI vários juristas para tentar justamente começar a tipificação dos crimes que foram eventualmente cometidos por todos aqueles que tiveram responsabilidade no Ministério da Saúde, em outras pastas do governo no curso da pandemia. Então, isso é importante, porque que as condutas são reprováveis, que houve claramente omissões, que houve falhas, isso está evidente. Mas qual é a tipificação concreta? O que é crime e o que não é? A gente tocou nesse ponto aqui ao longo da semana. Parece ser uma preocupação também dos senadores. Eles também avançaram muito na análise de documentos, com a ajuda prestimosa da imprensa. Tudo que chegou lá chegou com carimbo de sigiloso e os senadores entenderam que aquilo não era cabível, que deveria ser tornado público, e aí tornaram público, e aí mostra uma série de evidências na linha do que a gente já tinha visto. Decisão de não comprar vacina, omissão em relação a várias comunicações mandadas por fabricantes de vacina, na contramão do empenho pessoal do presidente em liberar insumos de cloroquina. Então, nisso também se avançou, e agora vem um terceiro passo que pode ser também muito promissor, Sardenberg, que é o resultado das quebras de sigilo aprovadas nessa semana. Aí sim, quebras de sigilo da justiça, que vão ser quebras de sigilo telemático e telefônico de várias pessoas que são investigadas na CPI. Então, são 3 providências do ponto de vista técnico da investigação que devem indicar caminhos para a conclusão da CPI lá no início de agosto. São juristas, juristas que vão falar sobre a questão penal e tal, e as quebras de sigilo que vão ser cruciais, né? Essas vão ser o bicho, Sardenberg. Veja que agora a gente vê as trocas de mensagens e de telefonemas no inquérito das fake news, que o ministro Alexandre de Moraes liberou, e ali a gente vê tudo que a gente já intuía, tudo que a gente já sabia, concretizado, né? A combinação da SECOM com blogueiros bolsonaristas para plantar fake news, para desinformar, empresários custeando esse mesmo esquema de fake news do gabinete do ódio. Então, no caso da CPI, essas quebras, essas mensagens, quando vierem a público, elas deverão mostrar quem foi que tomou as iniciativas de ignorar a Pfizer, de boicotar a vacinação, como isso foi sendo construído entre o tal gabinete paralelo e o Ministério da Saúde, porque aí vai se ter mais claramente quem participou, de que maneira. Isso. E tem uma pergunta que eu queria fazer para você, colocar um tema, que é o seguinte: nessas conversas do Pazuello, de outros, e se aparecer conversa com o presidente, pode liberar também? Pode liberar, porque tem autorização para essa quebra, né? Lembremos, por exemplo, fazendo um paralelo das quebras da Lava Jato. Se divulgou as conversas, inclusive, com a Dilma. Ali, isso foi anulado depois por uma outra questão. Foi anulado porque a quebra era por um período de tempo e já tinha passado esse período. Então, o ministro Teori Zavascki, que ainda era vivo, ele disse que aquilo não podia ser usado como prova, mas o problema ali não era divulgar conversa
conversas que tinham a participação da presidente da República. Era porque no tempo já estava vencido. Então pode sim, Sartenberg. Ô Vera, amanhã a gente tem presidente Jair Bolsonaro promovendo mais uma aglomeração, mesmo depois da repercussão negativa daquele primeiro ato lá no Rio de Janeiro. Vai haver amanhã um em São Paulo. Presidente Jair Bolsonaro, que está bem inflamado, além desse ato, ontem voltou a criticar máscaras de proteção, falando mais coisas aí que estão gerando bastante repercussão. O que está acontecendo, Vera, que parece que o presidente está escalando cada vez mais? Ele resolveu apostar nesse caminho de bagunçar o coreto, né? De plantar o caos, porque ele acha que no caos todos os gatos são pardos, ninguém vai ter certeza de nada, de qual é o caminho da ciência e qual não é. Embaralhar as cartas, Cássia Sardenberg, mas eu acho que isso não tem funcionado. A reação a essa sandice de liberar máscara para quem já está vacinado ou para quem já teve Covid, uma sandice para a qual o ministro da Saúde resolveu fazer vista grossa e contemporizar, mas que se ele assinar um parecer nesse sentido, vai ser um escândalo, ele vai ter rasgado o seu currículo, o seu diploma de medicina. Então o presidente vai nessa mesma linha. A motociata, sei lá como chama essa palhaçada, vai acontecer em São Paulo, percorrer várias avenidas e ruas do centro expandido, das principais vias de São Paulo, com aquele mesmo grupo do Rio de Janeiro, e tem uma associação entre moto e Jesus Cristo, que eu não consigo captar direito qual seria a associação possível, mas eles vão fazer. Tem um nome, porque é uma coisa para Cristo. Isso, tem um cunho religioso ainda. E o nome do evento até tem um mau gosto, porque é alguma coisa de caminhar para Jesus, seguir para Jesus. E quando a gente pensa que muitas dessas pessoas podem ficar doentes, né? Que mau gosto colocar um nome como esse num evento assim. Misturar Jesus no meio de uma pataquada como essa, mas enfim, é o que vai acontecer. Provavelmente ele vai aparecer sem máscara, a maioria dos motociclistas que o apoia também. O governador João Dória já disse que vai enviar multas para aqueles que trafegarem sem máscara pela cidade. E aí é isso, aquilo que ele gosta, né, Sardenberg, furdunço armado, mas eu acho que isso não tem sido efetivo. As hashtags nas redes sociais ontem eram todas contra o governo. Um balanço que eu recebo diariamente de uma consultoria que analisa o humor das redes mostrou que ele vinha numa pequena recuperação pelo avanço da economia, avanço da vacinação, e teve uma queda abrupta no índice de confiança manifestado no presidente. E a rodada da pesquisa XP, que é insuspeita, porque é justamente do mercado financeiro, e que saiu nessa sexta-feira, mostra o pior índice de aprovação do presidente em todos os tempos. 50% acham o seu governo ruim ou péssimo. Só para a gente ter uma ideia dessa erosão, esse índice era de 31% em outubro do ano passado, quando ainda tinha auxílio emergencial, etc. Agora, com essa comprovação de que a gente demorou para vacinar, a demora da vacinação em avançar, o auxílio caindo para 150, todo esse estado de coisas do Brasil, 50% dos brasileiros acham o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, e na projeção eleitoral ele também vai muito mal, perde feio para o ex-presidente Lula e começa a perder no segundo turno, inclusive para o Ciro Gomes. Inclusive para o Ciro no segundo turno? Perde para o Ciro no segundo turno. É um empate técnico, mas numericamente o Ciro Gomes aparece na frente do Bolsonaro na projeção de segundo turno da XP Investimentos, Sardenberg. Vera Magalhães, muito obrigado, Vera. Até a semana. Até semana que vem, já com a minha vinheta na sexta, hein, pessoal? Pode deixar. Até mais, Vera.